O presidente do PSDB em Goiás foi preso em uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa responsável pelo desvio de cerca de 4,5 milhões de reais em recursos federais a partir de uma empresa pública do estado de Goiás. Quem tem os detalhes sobre essa operação é a repórter Lívia Veiga, que está lá em Brasília. Diga, Lívia. Cecília, como você falou agora há pouco, a Polícia Federal já confirmou então a prisão do presidente do PSDB em Goiás, Afrânio Gonçalves, e agora há pouco recebemos também outra informação de outra prisão do presidente da empresa de saneamento de Goiás, a Saneago, José Taveira Rocha, que é ex-secretário de Fazenda do Estado. A Polícia Federal identificou que dirigentes e também colaboradores da empresa de saneamento de Goiás, da Saneago, eles tinham um envolvimento aí em desvios de recursos públicos, com a promoção de licitações fraudulentas e também na contratação de uma empresa de consultoria envolvida no esquema criminoso. Eles usavam para tudo isso dinheiro público federal vindo do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também de financiamentos do BNDES e da Caixa Econômica Federal para o pagamento de propinas e também para dívidas de campanhas políticas. Uma outra forma de atuação aí da organização criminosa era no favorecimento pela consultoria contratada pela Saneago a empresas que participavam desse esquema e que depois eram responsáveis por doações eleitorais. 300 policiais federais estão nas ruas cumprindo 120 mandados judiciais, sendo 11 de prisão preventiva, 4 de prisão temporária, 21 de condução coercitiva, que é quando as pessoas são levadas para prestar esclarecimentos, e também 67 de busca e apreensão. Essas ordens judiciais foram cumpridas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Formosa, Itumbiara, São Paulo e também em Florianópolis. Também foi determinado o afastamento da função pública de 8 servidores. A Polícia Federal já disse que com essa operação, que essa organização criminosa foi responsável pelo desvio de cerca de 4,5 milhões de reais em recursos públicos federais, a partir então aí desse esquema que funcionava na Saneago. Essa ação da Polícia Federal teve o apoio do Ministério Público Federal e também do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que de acordo com a Polícia Federal acabou evitando aí um prejuízo maior de quase 7 milhões de reais. A Polícia Federal marcou para as 10 horas da manhã uma entrevista coletiva em Goiânia para dar todos os detalhes dessa operação que a gente vai continuar acompanhando. Cecília. Obrigada, Lívia, pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente do PSDB em Goiás foi preso em uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa responsável pelo desvio de cerca de 4,5 milhões de reais em recursos federais a partir de uma empresa pública do estado de Goiás. Quem tem os detalhes sobre essa operação é a repórter Lívia Veiga, que está lá em Brasília. Diga, Lívia. Cecília, como você falou agora há pouco, a Polícia Federal já confirmou então a prisão do presidente do PSDB em Goiás, Afrânio Gonçalves, e agora há pouco recebemos também outra informação de outra prisão do presidente da empresa de saneamento de Goiás, a Saneago, José Taveira Rocha, que é ex-secretário de Fazenda do Estado. A Polícia Federal identificou que dirigentes e também colaboradores da empresa de saneamento de Goiás, da Saneago, eles tinham um envolvimento aí em desvios de recursos públicos, com a promoção de licitações fraudulentas e também na contratação de uma empresa de consultoria envolvida no esquema criminoso. Eles usavam para tudo isso dinheiro público federal vindo do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também de financiamentos do BNDES e da Caixa Econômica Federal para o pagamento de propinas e também para dívidas de campanhas políticas. Uma outra forma de atuação aí da organização criminosa era no favorecimento pela consultoria contratada pela Saneago a empresas que participavam desse esquema e que depois eram responsáveis por doações eleitorais. 300 policiais federais estão nas ruas cumprindo 120 mandados judiciais, sendo 11 de prisão preventiva, 4 de prisão temporária, 21 de condução coercitiva, que é quando as pessoas são levadas para prestar esclarecimentos, e também 67 de busca e apreensão. Essas ordens judiciais foram cumpridas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Formosa,
Formosa, Itumbiara, São Paulo e também em Florianópolis. Também foi determinado o afastamento da função pública de 8 servidores. A Polícia Federal já disse que com essa operação, essa organização criminosa foi responsável pelo desvio de cerca de 4,5 milhões de reais em recursos públicos federais, a partir então aí desse esquema que funcionava na Saneago. Essa ação da Polícia Federal teve o apoio do Ministério Público Federal e também do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que de acordo com a Polícia Federal acabou evitando aí um prejuízo maior de quase 7 milhões de reais. A Polícia Federal marcou para as 10 horas da manhã uma entrevista coletiva em Goiânia para dar todos os detalhes dessa operação que a gente vai continuar acompanhando. Cecília. Obrigada, Lívia, pelas informações. Bom trabalho para você. E a nossa produção entrou em contato com o PSDB e com a Saneago, mas a gente ainda não teve retorno.